Essa é a nossa primeira aula de trabalho interdisciplinar e geralmente eu falo nos meus vídeos que se você não está matriculado no curso, a aula talvez não faça sentido. Essa eu tenho certeza que não vai fazer o menor sentido se você não estiver matriculado. Essa é muito direcionada para quem está fazendo o curso. Então, se você estiver vendo essa aula gravada no YouTube, eu realmente acredito que ela não vai fazer o menor sentido para você. Mas se fizer, conta pra gente por que ela fez sentido. Mas vamos lá. No curso de jogos, a gente tem um trabalho interdisciplinar. A função do trabalho interdisciplinar é juntar o conteúdo aprendido em todas as matérias do semestre. Então, se a gente vier aqui nos documentos do curso, alguém fez uma pergunta? Então, deixa eu abrir aqui minha grade de horários. Então, durante a semana, quem está fazendo o primeiro período, né, no nosso bacharelado, vai ter aulas de design e comunicação visual. Aliás, nossa, que tanto de aula de design e comunicação visual no mesmo dia. Aulas de fundamentos de matemática, aulas de iniciação à computação, fundamentos de produção de jogos, criação de assets, que eu também sou professor e as aulas se encontram no mesmo lugar. E a gente tem trabalho interdisciplinar, que tem como intuito juntar esses conteúdos num único trabalho. Nem todos os conteúdos vão ter uma ligação direta. Então, às vezes, fundamentos de matemática, você não vai achar nada em fundamento de matemática que faz ligação direta com o jogo. Às vezes, a ligação é indireta. Então, às vezes, não tem nada que eu possa fazer a ponte. Mas, provavelmente, em produção de jogos e criação de assets, vão estar associados diretamente à produção de jogos. E nessa matéria, o que a gente faz é apresentar uma meta de produção de jogo e tentar acompanhar essa produção de jogo durante o semestre, né? Ou seja, eu vou jogar o jogo de vocês o semestre inteiro, é isso que eu vou fazer. Se vocês não entenderam, vamos simplificar. Eu vou ficar jogando o jogo de vocês e aí, né, acompanhando o projeto, acompanhando, né, a produção. Tá? Como que isso funciona? Como é que funciona esse negócio? Bom, a gente faz um edital, tá? Então a gente cria um edital de produção de jogos, que eu vou abrir ele aqui, tá? Então a gente cria esse documento e nesse documento a gente descreve o que a gente tem intenção de receber durante o semestre, tá? Então, a gente vai fazer o que na aula de hoje? A gente vai cobrir esse documento aqui, a gente vai olhar esse documento e vai olhar também alguns procedimentos de aula, né? Então, já vou abrir aqui para a gente as nossas pastinhas de trabalho, né? Vocês vão ver que a gente possui uma pasta de trabalho interdisciplinar no Google Drive. Então a gente tem a nossa pastinha aqui. Eu vou copiar o link dessa pasta. E aqui vocês vão ver que os professores tudo tem acesso, tá? Porque é interdisciplinar. Então os professores eles estão com acesso. E essa é a pasta da matéria. Ah, desculpa, minha tela não está aparecendo para vocês. Pode ficar tranquilo que eu estou gravando ela aqui, tá? Às vezes eu como uma mosca ou outra, ou às vezes é o Teams que caiu minha tela, nunca sei. Mas vê se agora foi para todo mundo, porque eu pedi para compartilhar nesse segundo. Massa. Então a gente tem uma pasta de trabalho do curso. Vocês vão ver que a gente tem as builds de 2020 aqui, então dá para ver os jogos antigos. Bom, se ninguém apagou, dá pra ver os jogos antigos. Daniel, você tá falando que eu posso pegar os jogos dos outros alunos e jogar e ser crítico e julgar, julgar e julgar esses alunos? Claro, pode descer o cacete, né? Semestre passado, quer ver? Ó, quer ver a build final? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Primeiro período, segundo período. Inclusive tem de segundo período. Inclusive tem de segundo período, olha só, olha só. Então quer dizer que eu posso jogar os exemplos? Pode sim, por favor, faça isso. Joga os exemplos de jogos, tá?
Tem um jogo bonito, tem uns jogos que são feios, igual uma peste. Tem uns jogos que são gostosos de jogar, tem uns jogos que são um horror. Tem de tudo, tá? Então vocês vão ver que a gente tem uma pasta aqui, ó, que é a pasta do nosso semestre. Então a gente tem uma pasta nossa aqui que vai ter duas builds de avaliação. A gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E vai ter a pasta de material didático, que vai ter os requisitos, que eu vou ler daqui a pouco para vocês. Então eu tenho uma pastinha com os requisitos aqui, ó. Então, se vocês precisarem, dentro dessa pasta vocês vão encontrar os documentos que a gente tem. E aqui, ó, não conta para ninguém não, mas tem uns arquivos aqui sobre como é que modela o personagem. Mas é segredo, tá? Conta pra ninguém não. Você tá dando sopa nessa pasta. Não sei o que é não. Deixa quieto. E aqui tem uns exemplos de modelo low poly de personagem também que tá por acaso aqui. Eu não sei. Acidentalmente foi parar nessa pasta. Acontece. Mas enfim. Então a gente tem a mesma lógica de ter uma pasta de trabalho, tá? E a gente vai ter uma pasta para testar os jogos. Então, sabe aquela pasta temporária que vocês veem em todo vídeo meu? E é a mesma pasta. Pasta para testarmos os jogos. Os jogos. Uh. Né, mas você já mandou esse link? Esse é o link da pasta Temp que você acabou de mandar. É a mesma pasta. Eu uso ela também para ver os jogos da galera, tá? Então, essa pasta é uma pasta que a gente tem. E, obviamente, que se vocês forem no canal do YouTube, né, se você está vendo isso no YouTube, você olha o meu canal, se você está vendo aqui ao vivo, eu vou te mandar o link daqui a pouquinho. Né? Vocês vão ver que eu também disponibilizo as aulas de trabalho interdisciplinar no meu canal e eu também vou fazer uma playlist com o andamento do semestre. Né? Então vocês podem ver que é basicamente eu fazendo o trabalho de acompanhar os trabalhos, jogar, ver o progresso dos alunos, às vezes orientar uma coisa sobre um design ou outra, tá? Mas é o processo de acompanhamento. Também vai estar todo no YouTube. Tá? E se você está vendo no YouTube, você meio que já sabe, né? Eu estou comentando. Tá? Então, eu vou mandar aqui de novo o link do meu canal. Como é que eu. Por que tá Drive aqui? Não quero Drive, não. Eu quero meu canal. Aí. Aqui. Só. Só por curiosidade. Então, esse processo é um processo que eu uso. A Senhorita do Cabeçalho é um desenho antigo que eu deveria ter atualizado, mas é um desenho antigo. Então, esse sistema de pasta não mudou, né? Então, essa lógica ela continua sendo a mesma, tá? E deixa eu vir aqui nos nossos documentos da minha pastinha e deixa eu abrir aqui. Tá, o objetivo é acompanhar os trabalhos interdisciplinares. Hoje a gente está em apresentação do curso e avaliações. Deixa eu abrir o avaliações de TI TCC, né? Que são os nossos trabalhos, eu vou falar deles daqui a pouquinho, tá? Falei daqui a pouquinho. E eu quero. Tinha um outro documento que eu queria abrir, talvez esse e-mail. Não. Tinha um outro documento que eu queria abrir, mas não é tão importante, não. Vamos lá. Então, vocês vão ver que a gente tem
né, o nosso plano do curso, ele é basicamente eu cobrindo o que o edital está pedindo, né, e eu acompanhando o jogo, né, ou seja, e no final a gente, se tiver tempo, a gente consegue falar sobre algumas coisas sobre o trabalho na área de jogos, mas isso aqui é só se tiver tempo, tá? No geral, o nosso processo é em cima de como que está o jogo, em que pé que está o jogo, o que está sendo feito. Então, o nosso trabalho ele é em cima do edital, tá? O edital está aqui. Então, é disso aqui que se trata a matéria, tá? Então, isso aqui é capa, não precisa vir aqui. Isso aqui é a primeira coisa que eu quero mostrar, que é o nosso calendário de trabalho na PUC, tá? Então, os alunos que são veteranos, eles têm um prazo para cadastrar trabalhos, mas vocês estão já matriculados em uma matéria específica de TI, então vocês não precisam preocupar com essa data, tá? Essa data aqui é para veteranos, tá vendo? Tá? Então, vocês podem ficar tranquilos. E as avaliações prévias, na verdade, a gente vai fazer várias, mas tem as avaliações da matéria. E a gente vai ver as datas dela daqui a pouquinho, porque eu tive que adaptar algumas das datas para vocês terem mais conforto de produção, tá? Então, interessa para mim isso aqui, ó, 11 de junho. 11 de junho é quando vocês entregam o jogo finalizado, tá? Então, essa é a data principal aqui pra gente. Tipo, 11 de junho o jogo tem que estar pronto. Aí você fala, pô, Daniel, mas tem aula pra caramba depois. Tem mesmo. Por que tá acontecendo? A gente tem uma amostra coletiva de TI que a gente está tentando juntar as turmas. Ou seja, para não ter que fazer múltiplas mostras, né, e poder ter os jogos juntos. Então a gente está tentando empurrar o dos veteranos e puxar o dos calouros para poder encontrar no meio do caminho. Tá? E aí, igual eu falei, se houver tempo, a gente tem alguns assuntos para abordar no decorrer do semestre. Então, se o seu jogo ficou pronto e né, você fala assim, o que tem na matéria depois? A gente pode dar esse espaço para falar sobre o mercado de jogo, trabalho, orçamento e aqueles conteúdos que estão descritos naquele programa de ensino. Ou seja, ele está prevendo o tempo adicional. Tá? Então vamos lá. O que vocês têm que fazer? Vamos lá. Aula de ler documento. Vocês vão definir uma proposta de trabalho para mim, tá? Então, todo aluno que está matriculado no curso de TI, todos os alunos têm que ter uma proposta de trabalho interdisciplinar, que é o GDR, tá? Que é o nosso documento de design. Tá? Então, vocês vão criar um documento que vai falar, essa é a minha ideia de jogo, é isso que eu quero fazer. E eu vou receber e avaliar essa proposta. Então, a gente vai ter uma etapa que é vocês me falando qual que é o plano de vocês, tá? Qual que é o plano de produção. Então, se a gente for resumir isso aqui, que diabos vocês vão fazer no semestre, tá? E isso é esse documento, a gente vai passar algumas aulas escrevendo ele, ou produzindo ele, e vai ter uma entrega oficial que vai ser avaliada. Ou seja, esse Game Design Review, ele vai ser recebido como trabalho e ele vai valer ponto, né? Ou seja, ele vai ter uma etapa pontuada, tá? A gente vai ter um documento de game design, um documento de projeto, tá? Depois a gente vai ter uma etapa intermediária de avaliação de jogo, tá? É, então, nessa etapa aqui, a gente vai receber as builds em estágios intermediários e vai ver como que esse jogo está ficando, né? Então a gente vai ter as avaliações de processo, tá? Então esse é o que a gente chama de segunda etapa. Sou eu pegando os jogos que vocês estão produzindo, testando e dando retorno e feedback sobre eles, tá? E a gente vai ter a entrega final, que é a entrega para amostra, a entrega que vai ser jogada por todo mundo do curso e vai estar pública na internet. Então, essa é a entrega final do projeto, né? Ou seja, o seu jogo finalizado. Tá? Essas etapas, elas acontecem na matéria de TI no formato de avaliação.
Então, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. O que a gente vai fazer no semestre? A gente vai fazer, até o dia 4 de abril, a gente vai fazer a gente vai fazer não, a gente vai terminar antes disso, provavelmente, mas vocês têm até o dia 4 de abril para escrever o documento de game design. Tá? Para escrever o documento de game design. O documento de game design, ele é uma apresentação de slide mesmo, tá? Que tem o gênero e o conceito do jogo, a história do jogo, lista de personagens, ou veículos, ou coisas que são jogáveis e não jogáveis, quais são as regras do seu jogo, quais são as mecânicas e itens que tem no seu jogo, como que vai funcionar a interface do jogo e a navegação no jogo, em qual que é o espaço onde o jogo acontece, né, a descrição do cenário do jogo. No caso, por exemplo, do cenário do jogo, você pode usar uma imagem de referência ou um concept, em vez de escrever, né? Ah, meu jogo é no deserto. Você pode substituir por uma imagem, tá? Uma lista de produção com os elementos que você vai criar no jogo. Então, tem exemplo disso? Tem exemplo disso. Se vocês forem material didático, vocês vão ver que eu deixei um template para vocês produzirem isso aqui, que de novo, é para ser simples, gente. Isso aqui não é para ser floreado, vocês não precisam ficar fazendo design de slide, não é necessário não. Obviamente que eu não vou punir ninguém que entregar um slide lindão. Se você entregar um slide lindão, eu vou ficar só feliz. Mas não vale ponto, sabe? A beleza gráfica do slide. Eu só preciso que você preencha esses slides. Certo? Então vocês vão pegar um template e vão preencher ele. Falar assim, ah não, qual que é o nome do jogo? Né? Qual que é o seu nome? Muito importante lembrar de colocar o seu nome nos seus trabalhos, tá? Por favor. Qual que é o conceito do jogo? Né? Público-alvo, vocês não precisam definir, se você não souber ainda. E lembra que a gente vai ter aulas de preenchimento. Então, coisas que você tem dúvida, você pode trazer depois na aula e a gente definir junto. Tá? Você não precisa preencher isso tudo sozinho. Tipo, ai meu Deus, no dia 4 de abril ele vai ver isso, vai ser uma surpresa. Não, lembra que isso é processo. Ou seja, na semana que vem a gente já vai estar preenchendo isso aqui. Então, a gente já pode ver como é que vocês preencheram, começar a ler e dar feedback. Né? Não é um negócio jogando vocês no fogo, não. Tá? Então, tipo assim, qual que é o enredo do jogo, né? Tipo assim, qual é desse jogo seu? Né? Então, é um monte de peça feita de 4 blocos que caem do céu e você tem que organizar ela em fileiras. Esse é o conceito de um jogo, né? Eu não sei como que a regra é, mas eu sei do que se trata. Isso é uma descrição do que seria um Tetris, né? Ou então, tem o boneco está tentando comer todos os itens de um labirinto enquanto foge de assombração. Isso é uma descrição do Pac-Man, por exemplo. Né? E eu só pego jogo velho, né? O que a minha idade tá. O Wellington levantou a mão. Diga, Eu acho Wellington. que eu joguei todos os jogos. Oi, não, Dan, eu só queria saber, pelo que você tá falando, a gente vai poder escolher então o gênero do jogo, é isso? A gente chega lá, a gente chega lá. Mas Tá, o enredo, sim, o enredo é 100% livre. Você pode falar que. é, 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 porque, na verdade, se você vai fazer, por exemplo. Você fala assim: é o bonequinho tentando comer tudo em um labirinto, fugindo de assombração. Mas aí você fala com ele que esse bonequinho vai ser representado por uma nave, ele vai dar tiro. Quando ele pegar as munições nos fantasmas que estão perseguindo ele, você transformou o Pac-Man num shooter. Porque isso já é regra. Você fala, olha, essa pílula dá munição. E o boneco atira. E atirar resolve o problema. Então deixa de ser só o maze para virar shooter. Então as mecânicas vão definir o gênero do jogo, às vezes mais do que o roteiro ou o enredo. Tá? Mas o enredo é totalmente livre, tá? Contanto, obviamente, vocês têm que lembrar que vocês estão fazendo um trabalho para a PUC, e se vocês começarem a pegar uns temas muito cabeludos, né, do tipo, você sabe que vai dar uma cutucada
né? Então, de novo, Uma universidade católica, né? Porque vamos falar assim, vamos falar com as palavras, né? Porra, você fizer um jogo pornô, caralho. É óbvio que a gente vai falar que não, né? Tem limite essa coisa. Então, existem, lógico, temas que talvez a gente não consiga abordar porque a gente tá dentro da PUC, tá? Então, Mas nada te impede que depois que você sair daqui você não faça, né? não, de forma alguma. Você pode pegar o seu jogo depois que você entregou ele, tirou os pontos, você pode pegar ele e fazer a versão hentai dele. Sabe? Dan, inclusive era isso que eu. E eu Uma gosto, dúvida que eu eu. já defini de pai na vida aí, mas isso aí é a boi dormir. Não, essa é uma dúvida que eu tinha em relação ao nosso curso, porque o nosso curso ele realmente tem esse dilema com a estrutura da universidade que a gente está, né? Então, alguns temas não vão ser tão acessíveis, assim, porque Ó, por causa das políticas da universidade, né? é mais. Mas, Não pensa tanto como tema, mas pensa mais nos limites, como por exemplo, você pode abordar jogos sobre sexo e sexualidade? Claro que sim. E já aconteceu, inclusive, no curso. Mas se é sexo explícito, tá. gráfico, já complica. Não dá. Assim, Entendi. Então, se como alguém você. que já passou algum tempo fazendo TIs, eu nunca vi um TI que se limitasse, sei lá, que ficasse preso por causa de coisas da PUC, assim. Obviamente, né? Ninguém tentou fazer um jogo, sei lá, de exorcismo, mas, cara, tipo, tem muita coisa que dá pra fazer, muito bacana, e você nem passa exatamente por esse dilema, assim, nem passa pela sua cabeça, na verdade. Você pode, por exemplo, abordar a violência, mas dependendo do nível de sanguinolência, talvez você encontre no semestre professores falando, olha, reduza a quantidade de mutilação ou de sanguinolência, por exemplo. Ou seja, você pode continuar falando sobre Ah, violência, mas ela ficou tão extrema que já começa a falar, não, aqui já tá virando um negócio. Sem contar que tem essas questões, por exemplo, você está fazendo apologia à violência, é diferente de você estar fazendo uma abordagem sobre violência. Porque apologia à entendo. violência, como se você vai fazer um jogo neonazista dentro da PUC. Provavelmente alguém vai te barrar. Ah, tá. Porque é um Eu tipo acho de que você violência que vai para o lado da apologia de coisas que são assim, claramente malignas, né? Então você não há dúvida sobre o aspecto maligno. Então, né, se o cara tiver fazendo um jogo pró-Hitler, eu acho que a galera vai falar, ó, não. Desculpa pela moto aqui. Não, porque eu tava pensando num jogo de padres e mercenários. Será que dá problema, não? Não, de forma alguma. Ah, tá. De novo, depende de Beleza. como que você aborda, porque na verdade, se você está falando, usando isso para questionar, porque é uma coisa que eu acho que é possível, questionar qual que é o nível de punição que tem dentro da Igreja Católica, né? Tipo assim, provavelmente você vai Uhum. encontrar, inclusive, quem te cobre para você entender melhor sobre o seu jogo, que você está, né, da Católica. E você sempre pode transformar sua religião numa religião fictícia, que é muito parecida com a católica, mas não é. Do tipo, tem uns símbolos, mas em vez de pôr uma cruz, você cria um símbolo que você fala, não, tem esses líderes religiosos dessa religião fictícia. Então a alegoria sempre pode ser usada. Então tem como. Não, existe como você abordar o tema que você quer abordar. E a gente. Se a gente sentir que a gente está pisando no calo da PUC, a gente tem como revisar sem danificar demais o seu projeto. Uhum. Entendi. Então eu não abandono a ideia de, cara, não escreve ela, vamos ver como é que ela tá, vamos ver se existe um espaço que vai incomodar alguém. Eu posso, por exemplo, perguntar para a nossa assessoria desse lado se está ok, se a gente pode seguir. Então pode ficar tranquilo, escreve o projeto. No primeiro round, realmente a gente não tem nenhum tipo de barreira. E você tem que lembrar que essas barreiras elas são quase que aliadas a bom senso. Assim, Claro. Ok. então, Não, só para fechar então, o tema do projeto, no caso que eu queria saber é, tipo, se a gente quiser fazer um God of War, por exemplo, tipo, obviamente a gente não tem aptidões para isso no momento, mas eu, a gente pode propor um jogo que
desafia um pouco a Eu vou chegar nossos lá, eu conhecimentos, vou chegar lá, eu vou tá? chegar lá. Beleza. Ok. Segura essa emoção, segura esse pensamento, porque Ok. eu acho que na hora que eu avançar mais no edital, vai ficar mais claro, tá? Deixa eu só cobrir Beleza. rapidinho aqui o restinho do GDR. Então, aqui são a listona mesmo, tipo, dos personagens. As mecânicas e regras é aqui que seu jogo começa a entrar, às vezes, num gênero específico ou outro, tá? Então, se você propôs um gênero aqui, ó, você fala RPG. Quando você chegar nas mecânicas aqui, elas provavelmente vai ser onde a gente vai ver que está coerente. Ou seja, você vai ter mecânicas que você fala, não, isso são mecânicas de um RPG, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, você tem, por exemplo, um RPG com elementos de plataforma. Então você tem que falar quais são as mecânicas de RPG para depois falar quais são as de plataforma para a gente ver que existe consistência de RPG. Porque senão você vai estar propondo um jogo de plataforma ao invés de estar propondo um RPG. Então aqui é, a gente né, pede para vocês observarem que o gênero mesmo ele é definido aqui, ele não é definido no enredo, ele é definido nas regras mecânicas, tá? Aqui são as referências de mecânica, às vezes é uma coisa que você não sabe programar, não sabe como fazer, mas se você quer fazer, você pode colocar aqui pra gente a lista dessas mecânicas, o que você está querendo implementar no jogo, pra gente ter uma noção. Tá, você está querendo fazer né, um RPG de ação, e você tem o sistema de drop de build do Diablo como referência, né? Você fala, não, eu quero usar drop build igual ao do Diablo. Beleza, então a gente sabe do que se trata. Tá? Aqui o conceito do jogo seria a descrição mesmo do espaço. Então, você fala assim, não, eu tô com esses líderes religiosos mercenários, e isso acontece na Europa do século XVIII. Beleza, então isso me dá uma noção sobre o ambiente. E aí aqui você pode colocar imagens sobre esse ambiente, onde o jogo vai acontecer, você pode colocar concept, você pode trazer informações visuais sobre esse espaço do jogo. Tá? Isso aqui é uma lista de produção mesmo, uma lista de produção, tipo assim, a lista das coisas que você já identifica que você tem que fazer. Quantos modelos você imagina que você tem que fazer, quantos scripts você acha que você vai ter que fazer, quantos áudios você tem que captar. Essa tabela pode ser gigante, você pode gastar slide com isso, porque isso aqui você pode usar inclusive como tabela de produção se você quiser, né? Mas só para a gente serve para vocês tentarem dimensionar o tamanho do projeto. Então, o Everton falou assim, se eu quiser fazer um God of War, massa, lista tudo que tem um God of War. E vamos ver qual que é o volume de trabalho. Porque aí você vai falar assim, não, meu projeto tá... Antes mesmo de chegar na gente, você fala assim, nossa, meu projeto tá ficando meio impossível. O tamanho, o escopo, o número de coisas a se programar, tá impossível de eu cobrir em um semestre. Então, esse é um bom jeito de você criar uma medida do seu projeto. Tá? E o último slide do GGR é toda a informação que você acha que é importante pra gente quando a gente for jogar. Então, quais são os comandos do jogo, quais são os bugs que, se você jogar, vai quebrar o jogo, o que mudou no projeto, que você teve que editar o GDR, porque falou assim, não mudou, meu projeto tinha isso, mas por que mudou, fazer um post-mortem, né? Então, os avisos gerais sobre a produção do jogo. Queimou meu PC e por isso eu atrasei uma semana a minha produção, reduzi a lista em 10 itens. Então, toda a informação que você acha que é útil pra gente na hora que a gente estiver indo jogar ou avaliando o trabalho, isso aqui é importante. E esse é um documento que vocês mantêm ele vivo, tá? GDR é um documento que a gente volta nele o tempo todo, assim, ele é uma espécie de guia de referência, tá? Eu estou usando o formato de slide, mas futuramente eu quero mudar para uns negócios mais pro, assim. Mas esse slide para o primeiro período tá bem legal. Então a gente vai ter 10 pontos desse documento, tá? Então vocês têm até o dia 4 de abril para poder montar esse projeto. Montar o máximo desse projeto, tá? E aí a gente tem esses critérios de entrega, né? Que você vai colocar o seu arquivo em PDF com o nome completo e matrícula, do mesmo jeito que as outras entregas que eu sempre peço, né? Então seria Daniel Lima underline ponto PDF, ou seja, esse seria o formato, vírgula não, né? Ponto PDF, esse seria o formato de entrega do arquivo, tá?
A ordem do template é bom respeitar, porque se a gente está avaliando, a gente já está numa rotina de leitura. Se você mudar os slides tipo, de ordem, talvez eu tenho que ficar toda hora, tenho que pegar o slide e entender o que o cara está falando, né? Então é bom manter a ordem, manter a estrutura do slide. E, gente, por favor, né? Confere a ortografia na hora que for escrever, confere se não tem erro de português, de pontuação, porque eu preciso entender o que está escrito, tá? Então, isso é algo a se pensar, tá? E aí depois, no dia 8 de maio, a gente tem a primeira build, a primeira avaliação de build, tá? Ou seja, eu vou dar 30 pontos, você vai me entregar uma versão do jogo que vai ter funcionalidades básicas do jogo, e aí a partir dessas funcionalidades básicas eu vou lançar os pontos, né? Então, vocês vão ver que cada uma dos executáveis de jogo que vocês vão entregar, né? Primeira build, segunda build e build final, cada uma vale 30 pontos. Então é 30 pontos para a primeira versão que eu for avaliar, 30 pontos para a segunda versão que eu for avaliar e 30 pontos para a versão final do jogo, né? E aí, em cada uma dessas tem uma série de itens que a gente mais ou menos espera que tenha num jogo de primeiro período. E aí eu vou só fazer um overview aqui, ó. O processo de entrega vai ser sempre o mesmo. Tem a pasta no Drive, a build e os arquivos vão ser compactados em zip e nomeados dessa forma, tá? E aí eu vou pegar esse zip, vou descompactar, jogar o jogo e lançar os pontos. Mas eu vou jogar antes disso, tá? Esse documento tá aqui na pasta de material didático, tá? Esse documento tá na pasta de material didático. Vamos voltar para o nosso edital rapidinho, porque eu quero cobrir um pouquinho mais dele aqui antes da gente estourar o tempo, tá? Então, duas avaliações minhas fazem parte da segunda etapa, tá? Então, duas avaliações minhas sou eu vendo o que é o jogo em estágio intermediário, pontuando, falando o tanto que está sendo produzido, depois eu vendo uma segunda versão, pontuando, vendo o tanto que está sendo produzido. Então, duas etapas são pontuadas aqui e a entrega final ela é pontuada também, mas aqui já é pensando que a gente tem uma amostra online do curso, então a gente vai ter um endereço próprio para entrega e vai ter que entregar coisas como imagem do jogo para a gente colocar no site e a gente vai ter a documentação também finalizada com as informações, tá? Além dos trabalhos, ou seja, além dessas builds, a gente tem uma mostra que é a gente falando sobre os jogos. A gente faz um evento no YouTube mesmo e a gente fala os jogos. E você pode mandar um gameplay, um trailer de 3 minutos do seu jogo para a gente colocar nesse evento. Então isso aqui é totalmente opcional, tá? Isso não é obrigatório. Mas a gente sempre pede que a pessoa assim, pense durante o semestre, assim, cara, eu vou fazer um jogo para participar desse negócio, para mostrar que eu faço jogo, para a galera conhecer meu trabalho, para fazer networking dentro do curso. Então, vale a pena, tá? E aí, aqui no edital, vocês vão ver que o que eu acabei de falar de ponto tá aqui também, tá? Então, aqui, ó, é a segunda build, tá? Isso aqui é a minha segunda build. Que é eu ver que você está realmente trabalhando, ou seja, eu vejo uma build, é 30 pontos, e eu vejo que você está progredindo na build, na segunda build, é mais 30 pontos, né? Então, essa produção observada é ver que você não está me entregando a mesma build toda vez que eu peço uma build. Você está realmente implementando coisas nela. Tá? Esse jogo na produção final, né? A avaliação da build final, ela é feita por uma banca de professores. Então, essa última avaliação tem uma banca que vai jogar e vai me falar quanto é que vale. Né? E eu vou, obviamente, falar quanto que vale, mas eu vou comparar as notas. Né? E aí, aqui, ó, estética e tema, mecânica,
são definidos pelo aluno e documentados como referências visuais e de texto, ou seja, GDR, né? E tudo que vocês vão criar, vocês vão comunicar comigo. Tudo isso aqui é basicamente falando: preenche corretamente o GDR e me mantém informado sobre suas decisões. Ou seja, não faça as coisas sem me contar. Não guarde segredo e não me faça surpresa. Eu tenho que fazer parte do processo de produção. Tá? Então é isso que quer dizer. E aqui, olha só, você pode definir tema e mecânica? Pode. Vamos para gênero. Gênero de trabalho. Observa que aqui, ó, não é gênero obrigatório, é gênero sugerido, tá? Ou seja, a gente está sugerindo um gênero. Por que a gente está sugerindo o gênero? Porque a gente sabe que esse estilo de jogo é bem coberto pelas disciplinas que a gente tem no semestre. Mas você pode fazer coisas fora do gênero? Claro, o problema é seu. Se você vai falar que vai fazer um negócio muito mais complicado, é você que está subindo a barra para você. Tipo, eu não vou impedir você de falar, não, eu quero fazer um jogo com física, ou um runner, ou alguma coisa assim. Eu não vou impedir, de forma alguma. Provavelmente eu vou só tentar balizar para você falar assim, ó, tá grande, tá comprido. Porque, na verdade, nos outros períodos que a gente teve desse curso, a galera envergou tanto os critérios, eles dobraram tanto os critérios, que saiu um jogo que não era shooter. E o jogo ficou bom. E você fala, cara, isso não é um shooter e isso tá bom. Eu vou deixar quieto. Eu não vou, tipo, punir o cara porque ele fez um jogo que tem mais do que eu pedi. Né? Vamos premiar esse cara, vamos dar ponto pra ele. Mas aí, em vez de ser um gênero obrigatório, é um gênero sugerido, tá? Mas é individual, tá? Então os jogos continuam sendo individuais. Então você vai fazer sozinho, não tem jeito não. E aí você vai fazer uma descrição disso pra gente, tá? Você vai fazer um GDR pra gente. E aí no jogo, vocês vão ver que não existe quantidade aqui, ó. Tá? Não existe quantidade. Eu preciso que o jogo tenha personagens ou veículos. Eu preciso que ele tenha uma coisa controlável. Ou seja, talvez um Tetris não entre, talvez um puzzle não entre no semestre. Porque eu preciso que você me entregue coisas que o player controla. Né? Então eu preciso de personagem jogável. E eu preciso de inimigos ou antagonistas para narrativa. Então, de novo, eu posso fazer um jogo do que eu quiser? Pode, mas você vai ter que trazer para mim um jogo que tenha, sei lá, veículo enfrentando veículo, ou veículo lidando com outros veículos. Né? Não vamos falar enfrentando, porque às vezes o seu jogo não é de combate, mas eu tenho que lidar com aquele processo. Né? Ou vamos, sei lá, vamos supor que tem um maluco que vai fazer um visual novel, né? Então, tipo, como é que eu controlo o personagem nesse jogo? Como é que eu movimento ele na cena? Então, talvez ele tenha que fazer, tipo, um visual novel que não é só os personagens estáticos aparecendo, mas ele tem uma navegação, né? Então, é algo a se pensar, tá? Então, observe que eu preciso de personagens e ou veículos, tá? Então, pode ser personagem e veículo, ou pode ser só veículo, ou pode ser só personagem, mas que ele é jogável, ou seja, ele tem processos de controle nele, tá? De movimentação, de deslocamento, né? Sei lá, propõe, tá? Vamos ver o que você pensa a respeito disso. Eu tenho efeitos sonoros para o personagem jogável, para os outros elementos do jogo, para os outros personagens, para colisão, item, ação, efeitos de interface. Então, eu preciso de som no jogo. O jogo não pode ser silencioso. É necessário que tenha som. Tem quantidade? Não. Olha que beleza. Não tem quantidade, pessoas. Ou seja, se você quiser, se o seu barato é áudio e você quer fazer um jogo rítmico, vai lá. Vamos ver o que você faz. Bora tentar. Né? Então, isso é parte importante do que eu quero falar para você sobre TI. Eu não estou falando quantidade de música. Às vezes vai ter uma música só, às vezes você vai ter várias. De novo, eu não sei quem você é. Eu não sei quais são as suas expertises. Tá? Então, o cenário, a gente imagina que vai ter pelo menos um, né? Pelo menos um ambiente aonde o jogo acontece.
né, que vai incluir os objetos da minha matéria de assets, né? Então você fala, tá, aqueles modelos que você fez na minha matéria, eles estão no jogo, né? Então, você tem item, elemento interativo, obstáculo, plataforma, você tem tipo árvore, prédio, rua, sei lá, lago, rio, sei lá. Então, são elementos não interativos e elementos interativos, tá? E o cenário, né, o ambiente desse jogo. Programação. E aí? Então, a mecânica que você propôs está implementada. Interface e teclas de navegação programadas. Feedback de informação, ou seja, quando eu faço algo no jogo, o jogo me informa que eu fiz. Então, se eu atingir alguma coisa e essa coisa sofreu dano, eu sou informado que eu atingi e sou informado que teve dano. Então, esse é feedback de informação. Se eu cliquei num botão, eu quero saber que eu cliquei nele. Se eu ativei, eu quero saber que está ativado. Se eu desativei, eu quero saber que está desativado. Então, esse feedback. Aqui, controle de movimento é critério. Então, por isso que eu estou falando, se o cara quiser fazer um jogo... eu citei o Visual Novel não precisa ter controle de personagem. Então, como é que eu faço para propor um Visual Novel sendo que eu tenho que ter controle de personagem? Né? Então, uso de item ou power-up. Então, eu tenho que ter um uso de algum item, ou seja, eu tenho que poder pegar e usar item, né? De alguma forma. Esse aqui está repetido, né? Esse aqui está repetido. Desculpa. My bad. Isso está repetido. Isso está 2 vezes. O sistema de conquista, isso é uma coisa que tem numa matéria, eu não sei qual momento das matérias, mas você vai ter um sistema de conquistas e quais conquistas que você tem. De novo, não tem quantidade de conquistas, mas o sistema tem que estar lá funcionando, tá? De novo, eu tenho que ter um personagem controlável, então eu tenho que ter colisão no cenário. Ou seja, eu não posso ficar caindo nas beiradas do cenário. Ou atravessando parede, atravessando elemento. Então, eu tenho que ter sistemas de colisão que orientam o limite do jogo, tá? E eu tenho que ter pelo menos condição de derrota. Eu só vou ter condição de vitória se indicar no GDR. Porque se fizer um jogo de sobrevivência, por exemplo, jogo de sobrevivência tem só derrota, velho. A vitória é não morrer. Então ele tem só condição de derrota para ser programado. Tipo, você morreu, eu tenho que falar, ó, morreu, acabou o jogo, tá? E no jogo tem algumas telas obrigatórias que a gente tem que ter. Então a gente tem que ter a logo da PUC, porque é um jogo feito dentro do curso. E se sua build estiver rodando aí pelo mundo, é bom que as pessoas saibam que você fez isso no nosso curso, porque, né, é o nosso jabá. Créditos, ou seja, as pessoas que estão envolvidas. Ah, mas eu vou fazer o jogo sozinho. Sozinho, caramba, seu corno. Eu tô ajudando o Rock, o Mol, o Marquinhos, seus colegas de aula. Todo mundo te ajudou. Você vai pôr no crédito. Né? Então, né? Por favor, né? Põe todo mundo que contribuiu. Você pegou, às vezes, um asset pronto, ou uma biblioteca de música pronta, né? Ou então uma música de algum amigo seu. Põe o crédito dele lá, tá? Ajuda, que são os comandos, como é que né, tipo, eu jogo o jogo. Configurações, que é às vezes controle de volume ou controle de resolução. E tela de deu ruim, né? Ou seja, tela que me informa que tem condição de derrota. A Marielle perguntou se vai ter aula para ajudar nos sons e músicas. Tem aulas para ajudar em sons e músicas, sim. Para você implementar. De novo, não é para criar a música, a gente não tem aula de como é que compõe uma música, mas de como implementa música no jogo, tá? Como que você cria um componente sonoro ou alguma coisa assim, tá? A gente não vai ensinar vocês a ser designer de som ou músico, porque isso aí é uma graduação diferente. O Gabriel perguntou se vocês vão cobrar também o que exatamente, hein, Gabriel? Que você está perguntando se a gente vai cobrar. Não, é que você estava falando aí de colocar seu nome no crédito. Eu perguntei se ia cobrar também, se for para a parte financeira, onde postou o jogo. Não. A gente não entra como parte financeira.
Mas é porque o que vai acontecer é o seguinte: durante o semestre, o Rock vai te orientar às vezes a fazer coisas. Aí você fala assim: o Rock me orientou, eu vou colocar ele como professor orientador. O MOL, por exemplo, sei lá, o MOL, né? Ou então, às vezes você só esbarrou com algum professor tipo Lipão e o Lipão te orientou em relação ao game design. Ou às vezes é um professor que não está na matéria. Então você fala assim: os professores são orientadores, ou seja, que te deram orientação. Às vezes vai ter um monte de gente só no agradecimento. Você fala assim: esse povo só me ajudou, mas eu vou só agradecer. Eles não fizeram nada além de me dar uma força moral. Então você põe agradecimento. Ou às vezes você realmente Entendi. pegou um recurso online, porque vocês podem usar algumas coisas online. Então vamos supor que você pegou músicas no Bensound. Então o Bensound ele tem músicas que são livres de copyright. Você pode colocar músicas que estão abertas. Mas você tem que colocar o crédito do cara. Você tem que falar que você pegou aqui. Entendeu? Você não pode só colocar. Então, se você Entendi. pegou uma Mas textura. nessa parte com a PUC tipo, não coloca a mão em nada, não? Tipo, ela só pede o logo dela, então. A só Não vai logo pedir, tipo, dela sei lá, 100% do jogo. e lembra que a logo dela é na versão que vocês estão entregando pra gente e faz parte do processo acadêmico. Se você depois do curso fizer uma versão comercial, eu não sei se não precisa mais não, porque aí não é mais a PUC, aí já é problema seu, né? Aliás, é até bom tirar a marca da PUC, porque e revampiar o jogo inteiro para o jogo ser realmente 100% seu. Porque a gente, cara, pode ficar tranquilo, os professores não vão entrar nessa briga, a gente não vai entrar em briga de royalty, a PUC não vai entrar em briga de royalty, a gente não tá aí pra essa. O jogo é seu, vende seu jogo, e pra gente faz mais sentido vocês fazerem a, a- a- o ganha-pão de vocês com o jogo, e a gente falar, olha, os nossos alunos eles saem ganhando dinheiro com o jogo. Isso é o melhor marketing pra gente. É melhor do que ficar pegando porcentagem de joguinho a cada joguinho, sabe? Isso é mesquinharia. Não faz sentido a gente fazer isso, não. Tá? Então, tira a logomarca da PUC quando for seu jogo, lança ele comercialmente, vende, põe no itch.io, pede doação, sei lá. Né? E, de novo, dependendo do seu jogo, é até melhor que você tire, porque o Reinaldo falou bem. Às vezes, tipo, a PUC vai descobrir que tem uma marca num jogo que ela não aprova e ela vai pedir pra tirar a marca. Então você já tira de cara. Né? Ô Dan, rapidão, desculpa, eu acho que eu tava distraído quando você mandou o link. Só me manda o link dessa pasta do Drive, eu acho que eu não peguei. Tá, ela realmente tá Do lá, material de download. ela tá lá pra cima até você achar Ela. também. Vai demorar. Mas eu mandei. Ok, Já rodou muito bate-papo. E a obrigado. Maria falou, tipo assim, de novo, se vocês no futuro quiserem ajudar a PUC, vocês voltam dando umas palestras pra gente, falando como é que foi, participando das mostras de jogo, dando pitaco. Isso é mais legal do que ficar dando dinheiro, por incrível que pareça. Né? O conhecimento que vocês compartilham com a gente é mais interessante. Certo? Então, pessoas, seguinte, a gente está perto do nosso final do horário, né? Vai terminar aqui 4 minutos. Vocês já podem começar a escrever os projetos, já podem começar a tentar pôr as ideias no papel. Na semana que vem a gente já pode começar a olhar o que vocês têm de ideia de jogo, tá? E começar a olhar esses GDRs, tá? Então não precisa florear o GDR, só põe as ideias no papel, vamos conversar sobre elas. Pra gente, o quanto antes, já saber qual que é o projeto do jogo, mesmo que termine muito antes do dia 4 de abril, o GDR pra mim tá ótimo. E quanto antes a gente chegar na parte de build, pra mim melhor, sabe? Porque essa é a parte mais legal, assim, a parte quando a gente começa a jogar os jogos de vocês. Certíssimo? Alguma dúvida final nesses 3 minutos? Acho que o Reinaldo levantou a mão aqui. É só uma dúvida sobre GDR. Eu queria saber sobre se GDD caiu em desuso, se GDR é o novo Cara, GDD. qual que é o problema? GDD é um documento muito mais complexo do que o GDR. Na verdade, Ah, a gente chamava de GDR, mas aí quando um aluno chegava no mercado e ia ver, a gente chamava de GDD, e o aluno chegava no mercado e falava assim,
Olha um GDD de verdade, tomava um infarte, né? Falava assim, gente, é muito mais complicado, é muito mais complexo e é muito mais elaborado. Então, para não dar aquela desconexão, a gente falou, não, vamos fazer uma versão que é uma versão simplificada, uma espécie de GDD Juninho, para a pessoa começar, né? Para você ter uma versão mais simples do documento, e vamos rebatizar, exatamente para não dar essa discrepância de busca. Você buscar um GDD e olhar para o nosso GDD e falar, pô, mas não tem nada a ver, isso aqui é muito mais simples. Né? A gente fala, é mais simples, porque é um jogo de uma pessoa só. Perfeito, Breno. Mas usa sim, nossa, GDD ainda é o principal documento de jogo, tá? E quanto maior a empresa, mais fundamental ele é no processo e mais decupado ele é também. Então, às vezes, seu GDD vira uns 4, 5 documentos diferentes. O Eloy tem uma dúvida também? Diga, Eloy. Acho que como um aluno mais antigo do curso, então se aboliu a ideia de grupos, né? Não existe mais grupos, agora o trabalho é individual e a entrega é em 6 meses mesmo, né? No primeiro semestre a gente vai entregar um jogo completo, Isso. não é mais de um ano para o jogo. Isso, exato. O primeiro período é trabalho individual, no segundo período é um trabalho em dupla, no terceiro período é um trabalho em grupo, mais ou menos num formato antigo, um formato semelhante ao que a gente tinha, um grupo de 4 a 8 alunos, mais ou menos, acho que de 3 a 8 alunos, você pode montar uma equipe com os chegados, e a gente não tem certeza ainda, mas a ideia inicial é que no último semestre a gente montasse uma espécie de empresa virtual, uma empresa simulada, então todos os alunos fariam o mesmo jogo para fazer um jogo mais corpulento. Mais robusto. Mas a gente ainda tem que chegar na grade nova nesse período para ver se a gente vai poder implementar isso, porque a pandemia realmente deu uma rasteira muito grande em muitos dos nossos planos. Então a gente não sabe qual que é a viabilidade de colocar todos os alunos num grupo só e fazer o que a gente quer, que é fazer uma espécie de empresa simulada e também criar esse espaço para a pessoa enquanto avança no curso, ela de certa forma especializa também. Né? Ela começa a ajudar o grupo na parte que ela é mais forte. E pode fazer uns jogos bem maiores, né? Se a gente pudesse colocar todo mundo aqui numa equipe só, né? E todo mundo já com experiência, porque todo mundo já fez jogo durante 2 anos, né? Imagina, dá pra ser ambicioso. E ali você tinha falado que a pessoa é livre para poder escolher dentro do gênero do jogo, mas é dentro de arcade, escolher dentro de arcade, por exemplo, igual tava lá Hell Shooter, Não, é livre, ou livre para escolher qualquer coisa. é livre de verdade, contanto que ela mantenha os critérios ativos. O arcade é gênero sugerido. É sugerido. A gente fala assim, cara, se você não sabe o que você vai fazer, ou se você está com medo de estar dando a louca, vai no gênero sugerido, tá? Porque, obviamente, se você vai fazer um jogo vai fazer, por exemplo, um FPS, você talvez encontre elementos que não estão cobertos no seu semestre. É mais ou menos parecido com criação de assets, a gente sugerir que você faça objetos e veículos, e a gente fala assim, não, eu não estou sugerindo que você faça, porque eu não estou falando que você não pode fazer personagem. Eu estou sugerindo que você faça objetos, porque personagem talvez não seja coberto dentro da matéria. Você vai ter que pegar informação por fora. Mas pode, né? Quem sou eu para proibir vocês de fazer qualquer coisa? Ah, tá. Eu achei que se a gente não fizesse arcade, a gente seria punido. Então, Deus me livre. eu achei que fosse mais ou menos assim. Não, Antes era, né? não, a gente quer Tipo, que. isso não é um arcade, então zero. Parada que não era RPG no semestre da RPG, meu amigo. Porque antes a gente estava tentando. Porque a gente teve uma mudança de perfil também de aluno, né? Então a gente tinha aluno que não sabia o que queria fazer e não decidia. Então a gente começou a decidir pelos alunos. E aí, no decorrer, à medida que a gente foi criando essa cultura de que a gente tinha uma decisão sobre gênero, a gente foi percebendo que os alunos envergavam essas sugestões, esse gênero, de um jeito muito esquisito. Então a gente mantinha a rédea um pouco mais rígida. Porque eles não envergavam para produzir um negócio mais legal, eles envergavam para não fazer. E esse era um perfil que a gente tinha. Os caras eles queriam só. Era um perfil muito mais de conquistar o diploma, de se livrar de matéria, do que um diploma, do que um perfil que a gente tem agora, que é um perfil que já quer fazer jogo, já tem uma ciência melhor
e que a gente não precisa mais ficar com o cabresto tão puxado, porque tem muita proatividade, né, que é uma coisa que melhorou demais assim, no perfil das turmas. Mesmo os alunos veteranos, mesmo os veteranos que voltaram, fizeram, você vê que existe um perfil de proatividade mais comum entrando no curso. Então a gente pode relaxar nos aspectos de cobrança. Outra coisa, última coisa, na verdade. Por ser agora, né, individual e tal, eu estou fazendo só duas disciplinas. Estou fazendo design e comunicação visual e essa disciplina de TI. Tá. Foi por conta dos cancelamentos e tal, das equivalências das outras disciplinas. Você acha que teria problema, tipo, que eu estaria perdendo alguma coisa, tipo, super essencial para o TI desse semestre e tal? O maior problema é que eu sou uma besta. Esse é o maior problema que você vai ter. É porque, como eu não sou um programador experiente, o que eu sei de programação é muito superficial e é muito amador, então eu sei que a quantidade de auxílio nessa área que eu posso dar é relativamente baixo e uma pessoa que está matriculada, por exemplo, na matéria de produção de jogos vai ter um auxílio bem encorpado, tá? Uhum. Então, esse é o maior problema. Tipo, eu não tenho nenhuma matéria oficialmente que me cobre nas minhas dúvidas de programação. Mas, eu falei para vocês fazerem um grupo e passar as informações pelas costas da gente. Se você estiver bem envolvido com a turma, se a turma estiver bem envolvida e vocês fizerem isso de forma correta, eu acho que você não vai sentir essa falta, entendeu? Eu acho que você vai estar ciente do que está acontecendo, ciente, os links que correm pelas turmas vão chegar a você e você consegue cobrir isso, tá? E se você tiver muito receio de programação, aí talvez seja realmente interessante ir para o Arcade, porque é o curso introdutório de programação na Unity, né? É como a gente começa a aprender a programação na Unity. Então pode ser uma estratégia, você, tá, já que eu não tenho a matéria de produção de jogos, deixa eu fazer um jogo que está mais dentro da realidade de um iniciante. Agora, se você manja da Unity pra caramba e tem confiança, cara, se vira. Uhum. Beleza, valeu, Dan. Mas isso Ok. mesmo, só. Gente, podemos encerrar então? Certinho para terminar? Beleza. Tá. Tudo bem. Beleza. Então, ó, abraço para todo mundo. Amanhã a gente tem nossa aula de assets para quem está matriculado em assets. Quem é matriculado só em TI, semana que vem a gente dá sequência nesse rolê aqui. Beleza? Abração a todo mundo e obrigado a todo mundo que apareceu hoje. Sempre legal te receber a turma. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.